antiga. Eu não me lembro o ano, não é tão antiga, mas é um pouco antiga. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje em dia o crime de estupro, ele não exige representação. Vocês lembram o que é representação? Nos casos dos crimes que se procedem mediante ação penal pública condicionada à representação, a vítima precisa autorizar o Ministério Público a oferecer denúncia e a polícia a investigar. Então, na época em que foi formulada a questão, o estupro era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Hoje não é mais. Hoje, se a vítima vai na delegacia, a mãe dela convence ela a ir na delegacia, ela vai na delegacia, relata os fatos, mas se arrepende. Diz, não, eu não quero que faça nada. Eu quero esquecer isso. Não adianta. A polícia tem o dever de investigar e o Ministério Público tem o dever de oferecer denúncia, porque aí nós estamos diante de uma infração penal que se procede mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende da autorização de ninguém. Vamos seguir no nosso estudo aqui. Caio, então, foi denunciado. Ó, isso aqui eu preciso anotar. Por quê? Porque eu sei que já se encerrou a fase policial. Então, foi oferecida a denúncia. Foi oferecida a denúncia, ou seja, a fase de investigação já se encerrou. Aqui começou o processo. Pela prática, como em curso nas sanções penais do artigo 213 do Código Penal, por 2 vezes. Então, foi oferecida a denúncia por 2 delitos de estupro. Tá errado. Só é um. Quer dizer, a gente, na condição de defesa dele, vai dizer que tá errada essa imputação, porque não são 2 delitos. É somente um. Mesmo que tenham sido ali um ato de conjunção carnal e outros atos libidinosos, por ter sido praticado no mesmo contexto fático, se configura somente uma infração. Na forma do artigo 71 do Estatuto Repressivo. Artigo 71 é um crime continuado. Então foi oferecida a denúncia por 2 delitos de estupro. Vamos botar aqui só para não deixar passar, crime continuado. Durante a instrução, beleza, ó, o que eu já sei aqui? Vocês estudaram lá processo penal, né? Oferecida a denúncia, qual é o próximo passo? Oferecimento de resposta à acusação. Se o enunciado tivesse parado aqui, por 2 vezes, na forma do artigo 71 do Estatuto Repressivo. A família da vítima procura você para advogar para o Caio. Apresente a medida adequada. Se tivesse parado aqui, nós deveríamos apresentar uma resposta. Ó, tem gente esperando. Apresentar uma resposta à acusação. Não é o caso. Por quê? Porque aqui eles estão nos dizendo que já aconteceu na instrução. O que eu faço, então? Eu já sei que não é a resposta à acusação. Por quê? Porque a resposta à acusação já foi apresentada. Então, eu já elimino a possibilidade de apresentar uma resposta à acusação nesse caso, tá? Se quiserem anotar, podem anotar. Tipo, eu digo aqui, ó, se quiserem anotar ali nos rabiscos e tal, podem fazer essa anotação no momento que vocês estão fazendo a prova. Durante a instrução foi ouvida a vítima, testemunhas de acusação e o réu confessou os fatos. Isso eu devo registrar também, porque réu confessou, atenuante da confissão espontânea. Onde é que está? A gente vai olhar aqui, mas se eu não me engano é o artigo 65, 3D do Código Penal. Vamos confirmar aqui. 65 são circunstâncias que sempre atenuam a pena, ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Beleza, o enunciado me diz que o cara confessou, eu já sei que lá na dosimetria da pena eu vou fazer o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Então eu já tenho 2 atenuantes, a menoridade relativa e a confissão espontânea. Vamos adiante. Foi ainda juntado laudo de exame de conjunção carnal, confirmando a prática de ato sexual violento recente com Joana, materialidade está demonstrada, e a folha de antecedentes criminais do acusado, que indicava a existência de 2 condenações, embora nenhuma delas com trânsito em julgado. Isso também é muito importante. Se o cara tem condenações sem trânsito em julgado, essas condenações não podem prejudicar ele. Por quê? Por conta do princípio da presunção de inocência.
Vamos anotar aqui. Aí a gente bota aqui. Outro ponto importante, condenações sem trânsito em julgado não configuram reincidência e nem maus antecedentes. A gente precisa buscar fundamento para isso. Eu sei que isso está na súmula 444 do STJ e sei que isso pode ser fundamentado com base no princípio da presunção de inocência, que está no artigo 5º, se eu não me engano, é inciso 55 da Constituição Federal. Depois a gente confere tudo, tá? Mas é uma informação importante da gente já ter o registro. Vamos adiante. Em alegações finais, ó, mais uma informação importante. Por quê? As alegações finais já estão sendo apresentadas. Agora eu tenho que ver se eles vão me chamar para apresentar as alegações finais ou se as alegações finais da defesa já vão ter sido apresentadas. Olha só. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação de Caio nos termos da denúncia, enquanto a defesa já apresentou as alegações finais. Então eu sei que eu não tenho que apresentar memoriais de alegações finais. Por quê? Porque elas já foram apresentadas. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação de Caio nos termos da denúncia, enquanto a defesa buscou apenas a aplicação da pena no mínimo legal. No dia 25 de junho de 2015, foi proferida a sentença. Então aqui, ó, olha só. Para eu não me perder, denúncia já foi oferecida. Consequentemente, já foi oferecida a resposta à acusação, foi realizada a instrução processual, memoriais foram apresentados e agora foi proferida a sentença. Depois da sentença vem o quê, galera? Depois da sentença cabe o recurso. Então é importante eu registrar que eu estou nessa fase aqui do expediente para eu saber o quê? Que essas peças aqui não vão cair. Resposta à acusação não é, memoriais não é. Por quê? Porque isso tudo já foi feito e eu nem fui contratado ainda. Eu nem cheguei no processo. Então vamos examinar essa sentença. Foi proferida a sentença pelo juízo competente, qual seja a primeira vara criminal da comarca de Natal. Tá aí, ó, importante. Essa informação é importante porque vai ser o meu endereçamento. Provavelmente, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer, mas muito provavelmente eu vou ter que endereçar minha peça para a primeira vara criminal da comarca de Natal. Então eu já registro ali. Acho que é com esse cara que eu vou falar. Muito provavelmente vai ser esse juiz para quem eu devo me dirigir. Primeira vara criminal da comarca de Natal, condenando Caio a pena privativa de liberdade de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Tá, por enquanto eu não tenho que contestar, porque pena acima de 8 anos, de fato, o regime a ser fixado é o fechado, mas vamos ver o que mais consta na sentença. Na sentença consta que a pena base de cada um dos crimes deve ser aumentada em 6 meses pelo fato de Caio possuir maus antecedentes. Está errado. Vamos achar aqui os equívocos da sentença. Primeiro, aumento na pena base pela existência de maus antecedentes. Não pode. Lembra que a gente viu que para que seja verificada a existência de maus antecedentes, tem que ter trânsito em julgado na condenação? Então tá errado. A gente vai pedir o afastamento desse aumento na primeira fase, ó. Dos 6 meses, porque tá errado. Então um dos pedidos que a gente vai fazer é esse: afastamento do aumento na pena base pela inexistência de maus antecedentes. Já que ostenta em sua folha de antecedentes criminais 2 condenações pela prática de crimes e mais 6 meses pelo fato de o acusado ter desrespeitado a liberdade sexual da mulher. Também um dos valores mais significativos da sociedade. Também está errado. Por quê? Porque o crime de estupro é um crime contra a dignidade sexual ou contra a liberdade sexual. Então isso, a valoração 2 vezes do mesmo ponto, configura bis in idem. A sentença operou em bis in idem ao avaliar como circunstância judicial desfavorável
o desrespeito à liberdade sexual. Vocês entenderam isso? É a mesma coisa que o juiz dizer: a Ellen matou o Felipe. Se ela me matou, ela vai estar sujeita a uma pena de 6 a 20 anos, se for homicídio simples, ou se ela quiser exercer requintes de crueldade, um homicídio qualificado, por exemplo, a pena é de 12 a 30. Por que ela vai estar sujeita a essa pena de 6 a 20 ou 12 a 30? Porque ela ofendeu o bem jurídico vida, ela me matou. Então eu não posso, na condição de juiz, aumentar a pena dela porque a vítima perdeu a vida. Isso é bis in idem. O fato de ter ocorrido uma violação ao bem jurídico vida já foi avaliado pelo legislador quando estabeleceu os limites de apenamento. Aqui, no nosso caso, é a mesma coisa. O estupro possui a pena, não me lembro a mínima, acho que é 8, ou acho que é 8, não me lembro. Por quê? Porque já se valorou o desrespeito à liberdade sexual da mulher. Então, isso não pode incidir novamente como forma de piorar a pena da vítima, do réu. Restando a sanção penal da primeira fase em 7 anos de reclusão para cada um dos delitos. Aqui a gente já sabe que está errado, né? Que não são 2 delitos, é uma só infração penal. Na segunda fase, não foram reconhecidos atenuantes ou agravantes. Está errada a sentença aqui também, porque não reconheceu a confissão espontânea e a menoridade relativa, que a gente tinha visto ali em cima, né? Tem 2 atenuantes aqui, o juiz não reconheceu nenhuma. Afirmou o magistrado que atualmente o réu atualmente é o réu maior de 21 anos, logo não estaria presente atenuante do artigo 65, inciso 1º do Código Penal. É menor de 21 anos, ele precisa ser na data do fato e não na data da sentença. Então esse fundamento dele está errado. Ao analisar o concurso de crimes, o magistrado considerou a pena de um dos delitos, já que eram iguais, e aumentou da metade, na forma do artigo 71 do Código Penal, justificando o acréscimo no fato de ambos os crimes praticados serem extremamente graves. Vamos olhar o artigo 71. Está errado isso também. Olha só. O artigo 71 nos diz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes ser idênticas ou mais graves ser diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, o juiz, no caso de concurso de crimes do artigo 71 do crime continuado, ele pode optar por aumentar a pena. Ele pega a pena do mais grave e ele faz um aumento de pena, que pode variar de 1/6 até 2/3. Qual é o critério que vai indicar que o juiz escolha 1/6, 1/2, 1/3 ou 2/3, por exemplo? O critério é a quantidade de crimes. No nosso caso, como nós temos apenas 2 infrações, o juiz deveria utilizar o aumento de 1/6. Então, aqui é outro ponto que a gente pode utilizar. Crime continuado, aumento de 1/6. Opa, apenas 2 crimes. Olha só, a gente sabe que é um crime só. A gente vai pedir isso, né? A gente até vamos anotar aqui, ó. Crime único. A gente vai pedir o reconhecimento de um crime único. Mas como o enunciado está me dando teses e eu estou sendo avaliado para identificar essas teses, eu tenho que, quanto mais argumentos eu conseguir, melhor. Tudo que eu encontro aqui que eu posso alegar na minha peça, eu vou fazer, tá? Por fim, o regime inicial para o cumprimento de pena foi o fechado, justificando que, independentemente da pena aplicada, este seria o regime obrigatório nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Isso aqui está errado, galera. Não necessariamente a pena, por se tratar de crime hediondo, vai ser o fechado. Então, esse fundamento dela, do juiz ou da juíza, está errado. Se a pena ficar acima de 8 anos, em regra, ela fica no regime fechado. Mas não é somente pelo fato de ser um crime hediondo. Aqui, esse argumento está errado. Ele poderia ter fundamentado com base no artigo 33, parágrafo 2º, dizendo que a pena ficou acima de 8 anos e por isso seria aplicado o regime fechado. Mas já se reconheceu a inconstitucionalidade dessa disposição aqui, que é de considerar que
o regime fechado deve ser aplicado de forma obrigatória nos crimes hediondos. Então, o fundamento para o regime fechado está errado. Inconstitucionalidade da obrigatoriedade de regime fechado nos crimes hediondos. E mais? Apesar da condenação, como Caio respondeu ao processo em liberdade, o juiz concedeu a ele o direito de aguardar o trânsito em julgado da mesma forma. Então aqui, se a gente estava em dúvida se a gente ia fazer algum pedido de liberdade, a gente sabe que não precisa, porque ele está solto. Caio e sua família o procuram para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis, destacando que estão insatisfeitos com o patrono anterior. Constituído nos autos, a intimação da sentença ocorreu em 7 de julho de 2015, terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o país. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Galera, beleza. O juiz proferiu a sentença, a família nos procurou e a gente tem que apresentar a peça cabível. Qual é a peça cabível nesse caso? Da sentença condenatória, cabe qual medida? A nossa peça é um recurso de apelação. Qual é o fundamento? Fundamento legal é o artigo 593, inciso 1º do CPP. Eu estou diante de uma sentença condenatória e a família me procura, a medida que eu tenho é o recurso de apelação. Olha só, vamos achar o fundamento legal. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. É exatamente esse meu caso. Eu estou diante ali de uma sentença condenatória proferida por um juiz singular. Definitivas aqui não significa com trânsito em julgado. Até porque, se houvesse trânsito em julgado, não caberia recurso. Então, é definitivo no sentido de colocar fim ao processo. Meu prazo é 5 dias. Eles pedem, né, que a minha interposição seja no último dia do prazo. Como é que conta o prazo no processo penal? Em dias úteis ou em dias corridos? O prazo conta em dias corridos. Então, vamos ver o nosso prazo aqui. Nós fomos intimados dia 7 de 7 de 2015. É uma terça-feira, né? Nós temos, o nosso prazo começa no dia 8 de 7 de 2015, que é uma quarta-feira e é dia útil. Nós temos 5 dias. Então, esse aqui é o nosso dia 1. Vamos lá. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Acho que é isso. Dia 1, fui intimado dia 7, meu primeiro dia é dia 8. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Vamos ver se não cai num sábado. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se meu prazo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se meu prazo cai num domingo, o que que acontece? Eu tenho que interpor na sexta? Ele é prorrogado para o próximo dia útil. Então, se eu não estou errado, depois a gente confere aqui no gabarito, mas acho que não. A intimação da sentença ocorreu no dia 7 de julho, terça-feira. Então, fui intimado dia 7, dia 8 é meu primeiro dia, dia 9 é meu segundo dia, dia 10 é meu terceiro dia, dia 11 é meu quarto dia, dia 12 é meu quinto dia. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como cai no domingo, se prorroga para o próximo dia útil, que é segunda-feira, dia 6. Então, a minha interposição deve ser feita no dia 6 de julho de 2015. O que a gente vai alegar? A gente tem fundamento para pedir absolvição aqui? Não tem. Vamos montar a nossa estrutura da peça aqui, ó. A gente não tem muito fundamento para pedir absolvição, até porque o cara confessou. Nosso pedido mais importante qual é? Reconhecimento de crime único. Porque com isso, a gente afasta bastante a pena dele, a gente afasta essa metade aqui, ó.
Então, o pedido mais importante é o reconhecimento do crime único. Depois, a gente tem pedidos no âmbito da aplicação da pena, que é o reconhecimento, ou melhor, a aplicação da pena no mínimo legal, porque o réu não pode ser prejudicado pelas condenações que ele tem, que não tem trânsito em julgado. Isso a gente vai fundamentar com base na súmula 444 do STJ e no princípio da ampla defesa. Depois a gente bota os fundamentos. Que mais que a gente tem de pedido aqui? A gente tem o pedido do reconhecimento das duas atenuantes, menoridade relativa, sempre coloca lá na peça o fundamento legal, tá? Mais a confissão espontânea. Que mais a gente pode fazer o pedido aqui? O afastamento. A gente então aqui, ó, vamos voltar para a pena base. Afastamento. A valoração negativa do fato de ter sido considerado uma violação à liberdade sexual da mulher. Afastamento da CJD. Circunstância judicial desfavorável. Desrespeito à liberdade sexual. Aí a gente pode botar aqui bis in idem. Vamos ver se a gente tem mais algum pedido. Estou esquecendo de alguma coisa, galera? Vocês me ajudem aí, ó. O não reconhecimento ali da menoridade relativa e da confissão espontânea? Ótimo. Exatamente, essas duas atenuantes. Isso aí a gente tem que pedir, não dá para esquecer. Reconhecimento de crime único, aplicação da pena base, afastamento da circunstância judicial do desrespeito à liberdade sexual. Aqui, aplicação da pena base no mínimo. Na verdade, a gente vai juntar esses dois tópicos, tá? O 2 e o 3. O reconhecimento das atenuantes, que a Ellen mencionou para a gente. A ausência de fundamentação, a gente vai alegar também. A ausência de fundamentação para fixação do regime fechado. Porque o fundamento que o juiz utilizou é um fundamento inconstitucional. O que mais que a gente pode ter? O concurso de crimes. Pedido alternativo. Aumento pelo crime continuado, que é o artigo 71 do CP, no mínimo de 1/6. Esse vai ser o nosso pedido alternativo, porque lembra que o critério para ele aplicar 1/6 e 1/3 a quantidade de crimes, a gente só tem 2 crimes aqui. Então o aumento deveria ter ficado no mínimo. Galera, acho que são essas as teses que a gente tem. Vamos ver o que a OAB considerou como sendo correta aqui no gabarito, para ver se tem alguma coisa que a gente deixou passar. Vamos lá. Olha só, gabarito comentado. O candidato deve elaborar, na condição de advogado, um recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Em um primeiro momento, deve ser redigida a petição de interposição do recurso direcionada ao juízo da primeira vara criminal da comarca de Natal, Rio Grande do Norte, requerendo encaminhamento do feito para a instância superior. A petição de interposição deve constar o local, estar devidamente datada, contendo as expressões assinatura e número do OAB. Como é que a gente faz uma petição de interposição, galera? Beleza. Então, interposição é só dizer para o juiz que a gente vai recorrer. Olha só, vamos começar do zero. Interposição é dirigida para o juízo que proferiu a decisão. Então, a gente pode botar aqui, excelentíssimo juízo, acho que é a primeira vara criminal, né? Primeira vara criminal da comarca de Natal, RN. Aqui minha interposição. Só com essa frase eu já pontuei. Eu já acertei, eu já ganhei pontos lá na minha peça. Aí eu posso botar aqui processo número tal, não posso pôr número de processo, né? Quiser botar aqui objeto, apelação, etc, etc, mas não precisa, dá para ir direto para o preâmbulo. Como é que a gente faz? Caio, é o meu cliente, né? Já qualificado nos autos
do processo em epígrafe. Sim, galera, não, aqui vocês botam como vocês quiserem. Se quiser botar já qualificado nos autos do expediente acima mencionado, é bem tranquilo. Tem um detalhe aqui que a gente não pode esquecer, que é o fundamento legal e o nome da peça. Já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem perante Vossa Excelência. Ó, isso eu não posso esquecer. Com fulcro no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Lá na OAB eu posso até destacar, na vida real não precisa, mas aqui eu quero que ele enxergue que eu acertei a peça. Vem perante Vossa Excelência, como fulcro no artigo, interpor recurso de apelação pelos fatos e fundamentos que serão expostos nas razões recursais. Não precisa colocar assim, tá? Só precisa mencionar o fundamento legal e dizer que é uma apelação. Tem gente que bota assim. Gosto de botar apelação no centro, assim, com uma letra maior. Isso é estilo, galera. Vocês fazem como vocês quiserem. Tem gente que faz assim. Não tem certo, não tem errado. Na OAB eu recomendo que fique mais tradicional. Bota escrito ali, só escreve que é apelação e era isso. Requer-se seja o presente recurso recebido e processado com encaminhamento dos autos. Superior instância. Que cidade nós estamos? Natal, né? Natal, RN. Qual é a data? Pediram para a gente pôr o prazo. Depois a gente vê se a gente acertou o prazo. 13 de julho de 2015. Natal, RN. 13 de julho de 2015. Advogado. Aí eu boto aqui. OAB. Não boto, não identifico. Boto OAB UF, OAB XX. Isso aqui é muito questão de estilo, tá, galera? Não tem... O que a gente não pode é errar o fundamento legal ou errar o nome da peça. O resto aqui tudo tá tranquilo. Isso aqui é uma petição de interposição. O que eles vão cobrar aqui? Fundamento legal, o nome da peça e o prazo. Se eu fizer isso aqui, ó, tranquilo, barbada, eu já vou ganhar alguns pontos, tá? Vamos continuar na leitura aqui, então. Posteriormente, devem ser apresentadas as respectivas razões recursais, peça essa endereçada diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Olha só, a interposição nada mais é do que eu dizer para o juiz que eu vou recorrer. Juizão, estou recorrendo da decisão. As minhas razões eu vou apresentar pro Tribunal de Justiça. Eu não sou obrigado a apresentar para o juiz. Então aqui eu só apresento e digo para o juiz que eu vou recorrer. Eu não preciso explicar os motivos pelos quais eu estou recorrendo, tá? Nas minhas razões recursais, aí sim, aí eu tenho que endereçar direto para o tribunal, que é quem vai julgar o meu recurso, e eu vou precisar explicar os motivos pelos quais eu estou recorrendo. Endereçada diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no conteúdo das razões recursais, não haveria necessidade. Vamos voltar para onde a gente anotou nossas teses ali. Não haveria necessidade de o examinando pleitear a absolvição de Caio, tendo em vista que os fatos foram provados, assim como houve confissão em juízo dos mesmos por parte do réu em seu interrogatório. Contudo, existem questões técnicas envolvendo o mérito que devem ser alegadas pelo advogado, de modo a reduzir a pena aplicada ao agente, sendo certo que houve alguns equívocos por parte do magistrado no momento de elaborar a sentença. Inicialmente, deve o advogado alegar que a conduta de Caio, no caso concreto, configura um único crime de estupro. Isso aqui acho que estava no nosso resuminho, né? Que era a nossa tese mais importante. A gente conseguiria diminuir sensivelmente a pena dele se essa tese fosse reconhecida.
Então, aqui, vamos ver se a gente deixou escapar alguma coisa. Crime único, estava aqui, nossa tese. Que mais? E não 2 crimes em concurso. Desde 2009, com a edição da Lei 12.015, a conduta que era prevista como crime autônomo de atentado violento ao pudor passou a ser abrangida pelo tipo penal previsto no artigo 203 do Código Penal. Hoje, responde pelo crime de estupro aquele que constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso. A jurisprudência entende que, de acordo com a nova redação, o artigo 213 do CP passou a prever um tipo misto alternativo. Assim, quando praticada a conjunção carnal e outro ato libidinoso diverso, em um mesmo contexto e contra a mesma vítima, como exatamente ocorreu no caso concreto narrado, haveria crime único. Dessa forma, deveria o advogado de Caio requerer, em suas razões, o afastamento do concurso de crimes, com o consequente reconhecimento de crime único de estupro, pois a conjunção carnal e os demais atos libidinosos foram praticados em um mesmo contexto fático. Galera, olha só, significa dizer que o cara que estupra a vítima somente com conjunção carnal vai ter a pena idêntica àquele que estupra realizando conjunção carnal e outros atos libidinosos? Não. Ele vai responder, ambos devem responder somente por um crime, mas o que realiza conjunção carnal e outros atos libidinosos pode ter a sua pena aumentada pelas circunstâncias do fato, que é uma circunstância judicial, ou pela culpabilidade, que é uma circunstância judicial. O juiz não fez aqui, e isso foi um erro. Na verdade, ele reconheceu os 2 crimes, né? Mas ele vai, se fosse na vida real, ele daria aso a uma situação mais favorável ao réu, porque seria possível afastar esse segundo crime diante da natureza de crime único dessa conduta, e aí, por não ter ocorrido fundamentação para aumento de pena pelas circunstâncias judiciais, não poderia o tribunal aumentar a pena sem pedido do Ministério Público. Mas vamos lá. Ademais, deve o advogado requerer que seja refeita a dosimetria da pena, beleza, a gente vai falar, pois contém uma série de incorreções. Primeiramente, deve ser requerida a fixação da pena base no mínimo legal. Acho que falamos sobre isso, né? Aplicação da pena base no mínimo legal, reconhecimento de crime único. A fundamentação do magistrado para arbitrar a pena, para incrementar a pena base pela existência de maus antecedentes foi inadequada, pois as ações penais em curso não podem justificar o reconhecimento prejudicial dessa circunstância judicial. Nos termos do enunciado 444 da súmula de jurisprudência do STJ, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Falamos sobre isso. Opa, eu botei ampla defesa, mas eu errei. É presunção de inocência, não é ampla defesa não, nada a ver. O fato de existirem sentenças condenatórias não afasta o que foi aqui defendido, tendo em vista que estas não são definitivas, não ostentando trânsito em julgado. Ademais, o aumento pelo fato de o acusado ter desrespeitado a liberdade sexual da vítima também deve ser afastado, tendo em vista que é inerente ao tipo penal. Então, afastamento dessa circunstância, desse aumento de pena. Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na forma do artigo 65, inciso 3º, linha D do Código Penal. Além disso, incorreto o magistrado afirmar que não aplicaria a atenuante da menoridade relativa pelo fato do réu, hoje, ser maior de 21 anos. O que deve ser considerado é a data do fato e não da sentença, em caso de ser mantida a decisão pela existência de 2 crimes de estupro em concurso. Então, aqui, a gente pediu também. Em caso de ser mantida a decisão pela existência de 2 crimes de estupro em concurso, subsidiariamente deve o advogado pleitear a redução do quantum de aumento pela continuidade delitiva. Falamos aqui também. Isso porque o magistrado aplicou o aumento de metade em razão da gravidade dos delitos praticados. Ocorre que é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a fração a ser adotada pelo concurso de crimes deve considerar o número de delitos praticados e não outros critérios em abstrato. No caso, foram 2 os crimes de estupro, no entendimento do magistrado, logo o aumento de pena pela aplicação do artigo 71 deveria ser de 1/6, ou seja, do mínimo legal. Que mais? Por fim, em sendo reduzida a pena aplicada para até 8 anos, o regime aplicado deveria ser o semiaberto,
Apesar de o crime de estupro, de fato, ser hediondo, o STF, em sede de controle difuso de constitucionalidade, reiteradamente vem decidindo que é inconstitucional a imposição em abstrato de regime inicial fechado, trazida pelo artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, devendo o magistrado justificar o regime aplicado com base em fatos concretos. Isso aqui também nós pedimos. Diante do exposto, deve examinar formular os seguintes pedidos: reconhecimento do crime único de estupro, aplicação da pena base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão e da minoridade relativa, em caso de manutenção da condenação pela prática de 2 crimes de estupro em continuidade, redução da fração de aumento do artigo 71 para o mínimo legal, aplicação do regime semiaberto e o prazo 13 de julho de 2015. Acertamos? Acertamos. Prazo 13 de julho de 2015. O prazo para interposição de apelação é de 5 dias. Ocorre que o dia 12 de julho é domingo, logo o prazo é prorrogado para segunda-feira, dia 13 de julho de 2015. A falta de data em qualquer uma das peças implicará na perda de pontos pela estrutura. A colocação de datas diferentes nas peças implicará na perda dos pontos relativos ao item prazo, pois a questão exige uma única data. E aí, como é que eles elaboram o espelho? Como que eles elaboram o espelho de distribuição dos pontos? Olha só. Na interposição, que é aquela que a gente fez, eles avaliam 0,1 no endereçamento. Então, só de botar essa frasezinha aqui, eu tenho 0,1. E se eu acertar a fundamentação, eu tenho mais 0,1. 0,2 só por acertar o endereçamento e a fundamentação teórica. Depois eu tenho o prazo ainda, que lá embaixo eles vão mencionar. Na minha apelação, endereçamento vale mais 0,1, nas minhas razões de apelação, né? Não chegamos a fazer, mas a gente pode fazer rapidinho aqui, depois a gente faz. O endereçamento vale mais 0,1, desenvolvimento jurídico acerca da necessidade de reforma da decisão 0,3, dizer que a decisão está equivocada, etc, etc. Agora começam as minhas teses. Afastar o concurso de crimes com reconhecimento de um crime único de estupro vale 1 ponto, bastante, ó. Tendo em vista que o artigo 213 do Código Penal traz um tipo misto alternativo, ou tendo em vista que os atos foram praticados em um mesmo contexto e contra a mesma vítima. Eu mencionando todos esses fundamentos, eu teria pontuação de 1,35. Afastar o aumento da pena base pelo reconhecimento de maus antecedentes, pois ações penais em curso não funcionam como circunstância judicial desfavorável, 0,25. E lembra que eu falei para vocês que eles nos cobram fundamentação legal, menção à súmula, etc. Seria mais 0,1 por eu mencionar o fundamento do pedido. Ou seja, afaste essa circunstância judicial com base ou no princípio da presunção da inocência ou na súmula 444 do STJ. O fundamento vale 0,1. Depois, afastar o aumento da pena base pela violação da liberdade sexual da mulher, tendo em vista que é inerente ao tipo penal, 0,2. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, 0,2. E de novo, ó, sempre coloquem o fundamento legal, galera. Se fale ponto, ó. Mais 0,1. A gente conseguiria um 0,5 só mencionando. A gente conseguiria um ponto em bobagem aqui. Mencionando o artigo aqui, mencionando o artigo aqui, acertando endereçamento aqui, acertando fundamentação legal, acertando endereçamento aqui. Eu posso não saber nenhuma tese, que eu já consigo 0,5, 0,6 daqui a pouco. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, artigo 65, inciso 3º, a linha D. Depois, subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da condenação do réu por 2 crimes de estupro, a gente deveria pedir a redução do quantum de aumento pelo concurso de crimes para o mínimo de 1/6. Isso valeria 0,2. E a fundamentação do nosso pedido, ou seja, de que o argumento adequado para essa avaliação é a quantidade de crimes e não a gravidade do delito, valeria 0,15. Fixação do regime semiaberto, 0,3, pois a imposição trazida pelo artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional ou viola o princípio da individualização da pena, mais 0,15. Depois dos nossos pedidos, a gente vai ter que pedir o provimento do recurso, só isso já vale 0,3. E cada um dos pedidos que a gente colocou na fundamentação, reconhecimento de crime único de estupro, 0,1, aplicação da pena base no mínimo legal, 0,1, reconhecimento da atenuante da confissão, 0,1, e da minoridade relativa, 0,1,
subsidiariamente, redução do quantum de aumento pelo concurso de crime, 0,1, e fixação do regime semiaberto, 0,1. Prazo, 13 de julho de 2015, vale 0,1. E a estrutura, eu acertar ali que a interposição é separada das razões, eu mencionar a data e o local certinho, vale também 0,1. E eu acho que é isso, galera. Deixa eu fechar isso aqui. E aí cada um tem seu estilo, né, gente? Não tem uma técnica correta, uma técnica que seja única. Deixa eu voltar aqui. Mas a gente viu, essa peça é uma peça bem densa, porque ela tem vários pedidos na pena, ela não tem nenhum pedido de absolvição, não tem nenhuma tese absolutória. Então a gente tem que ficar bem ligado mesmo na repercussão jurídica da aplicação da pena. A gente tem várias teses de dosimetria da pena e não tem nenhuma tese de pedido de absolvição. Um erro, por exemplo, de tipo ou algo nesse sentido. Nem teria como ter erro de tipo nesse caso, só se ela fosse menor. Mas o que vocês acharam? Muito difícil? Coisa de outro mundo? Dá para fazer? De boa? Professor, uma dúvida. Pois No não. caso, na prova da ordem ali, é que eu nunca fiz o simulado dessa, da parte, fase 2, mas seriam 2 folhas disponibilizadas para fazer a petição de interposição e depois apresentar as razões, ou não? É numa folha só e a gente tem que discriminar de alguma forma? Eles tem um caderno, agora acho que não teve nenhuma virtual, acho que nem vai ter, mas a física tem um caderninho que, se eu não me engano, tem 5 ou 6 laudas. Aí a gente tem que saber que na primeira vai só a interposição, a gente faz a nossa assinatura e aí passa para as razões. Ah, Então, entendi, certo. eles dão a quantidade de folhas para a gente. Claro, perfeitamente. Como que ficaria aqui, galera? Deixa eu... Ué? Ah, tá aqui. Cadê? Olha só, eu fiz aqui a interposição, a assinatura. E aí eu partiria para as minhas razões. Eu ia esquecer essa folha já foi. Aí eu ia começar minhas razões aqui na segunda folha. Aí o endereçamento é para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né? Então como é que eu faria aqui? Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Colenda Câmara dignos julgadores. Isso é como vocês quiserem. Ah, eu não quero botar a colenda da Câmara, nem sei o que significa. Eu não acho que os julgadores são dignos, tá? Não tem problema. O que você não pode deixar de colocar é o endereçamento correto, que no caso é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Tá, e como é que a gente partiria aí para fazer as nossas teses? Não vamos fazer tudo, tá? Para não cansar, mas só para a gente ter como... Poderia fazer um relato dos fatos. E aqui ia explicar que o cara foi denunciado, que houve instrução, que ele foi condenado a pena de tantos anos, barará, 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 barará. E aí o que eu acho bem importante, agora falando para a prática, galera, tem gente que faz o seguinte, eu já falei isso para vocês, do direito, e aí lança todas as teses aqui, pede o crime único, pede a aplicação da pena, pede não sei mais o que, pede não sei mais o que, eu acho isso equivocado, eu acho isso confuso. Então, se você quer colocar do direito, depois pode botar assim, 2.1, do reconhecimento de crime único. E aqui tu coloca a tua fundamentação. Ou já larga direto, ó, da necessidade de reconhecimento de crime único. E aqui tu já larga a tua fundamentação. Ô, Felipe, daria para colocar assim também do direito e dos pedidos já direto no ponto 2 ali?
O adequado é que a gente faça os pedidos lá no final. Então, como é que tu pode fazer também? Pode fazer assim, ó, da fundamentação. E aí, da fundamentação, tu faz o teu pedido. Só que, mesmo que tu coloque aqui, até é prudente, faz a fundamentação aqui, dizendo que a necessidade de reconhecimento de crime único, tu até pode pedir nesse tópico, diante do exposto, requer seja reconhecido crime único do artigo 213 do Código Penal. Só que quando tu for falar dos pedidos, tu tem que reiterar. Tu não pode deixar de reiterar. Aqui tu vai ter que fazer tu vai ter que ver todos os tópicos que tu tem aqui e nos teus pedidos tu vai ter que sintetizar. Diante do exposto, requer-se aí, seja recebido e provido o presente recurso para o fim de. E aí tu pode botar aqui 1.1 ou não precisa numerar, seja recebido e provido o presente recurso. E aí tu faz destacadamente cada pedido. Seja reconhecido o crime único de estupro ou seja afastado depois. Qual é o nosso próximo pedido? Seja aplicada a pena base no mínimo legal, seja fixada a pena base no mínimo legal. Os teus fundamentos, os motivos lá, tu vai tudo explicando na fundamentação. Sim. Seja reconhecida, são duas atenuantes, sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. E aí a gente vai botando, a gente bota todos que a gente viu. Eu só vou pular aqui por pedido subsidiário, para a gente ver como que é o pedido subsidiário. Qual é mesmo? É a alteração do regime, né? Nem vou apagar, vamos deixar aqui. Alternativamente. Então, por que alternativamente? Isso aqui tudo eu quero que aconteça. Se por acaso o juiz não entender que eu esteja correto, então alternativamente ou subsidiariamente, requer-se seja. Qual é o pedido subsidiário que eu já me esqueci? A aplicação do regime. Requer-se seja aplicado o fracionário de 1/6 referente ao reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista tratar-se de apenas 2 infrações penais. Então, eu não quero que aconteça isso. Eu quero que aconteça isso tudo aqui. Só que, se porventura o juiz não acolher nenhum dos nossos pedidos, eu tenho esse pedido alternativo. Não posso deixar de consignar ele. Galera, ficou alguma dúvida? Deixa eu voltar para vocês aqui. Todo mundo aí? Todo mundo vivo? Galerinha, alguma dúvida? Se acharam muito difícil? Dá para fazer de boa? Fácil não é, mas tá tranquilo. Fácil não é, mas também não é difícil. Tá ruim, mas tá bom, né, Alan? Pode piorar. O velho tá ruim, mas tá bom. Sempre pode piorar. Sempre pode. Ah, sim. Às vezes cai uma peça de processo civil. Meu Jesus. Direito de trabalho. Tributário. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, por hoje é isso. Eu gostaria de só ver essa peça com vocês. Pra gente já ir praticando, para vocês já irem vendo como é que funciona. É comum que às vezes a gente não detenha o domínio de todas as teses. Tu leu e vai faltar uma tese. O que é recomendável que se faça nesse caso? O Vadmecum, ele nos ajuda muito. Agora nas aulas online a gente não está com ele, a gente vai direto na internet. Mas quem tiver um Vadmecum físico aí na mão, dá um... deixa eu pegar um aqui, peraí. Onde é que eu botei, meu Deus? Só um pouquinho. Aqui. Ó, se eu abrir ele aqui,
Deixa eu achar. Código Penal. Primeiro, eu tenho aqui um índice remissivo, ó. Não sei se vai dar para vocês enxergarem. Acho que não. Mas aqui eu consigo procurar, por exemplo, se eu vi ali que é um crime de estupro, eu procuro, eu venho na letra E, né, gente? Ah, não é com I. Não. Estupro. Eu venho no crime de estupro. E aí eu vou encontrar tudo que o Código Penal me fala sobre o crime de estupro. Isso me ajuda muito. Puta, eu nunca esqueci, não vi estupro na faculdade. Eu cheguei na OAB e caiu estupro. Eu venho aqui e procuro. Aí ele já me manda lá para o artigo 213, ele já me manda lá para os requisitos do aborto no caso de estupro, ele manda lá para as majorantes do estupro coletivo, do estupro corretivo, ele manda também para o estupro de vulnerável, e ele manda também para divulgação de cena de estupro. Então, olha só, coisas que eu daqui a pouco não fazia a menor ideia de onde é que estava, ele vai me fazer essa orientação. Isso me ajuda muito. E aí tá, eu vim lá para o artigo 213, que é o crime de estupro. Também embaixo do 213 vai ter uma série de menções que vão me ajudar, uma série de remissões que vão me ajudar. Aqui, por exemplo, ele menciona o artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, que já nos ajudaria a chegar à conclusão, a gente já saber o que é essa lei, a gente já conseguir chegar à conclusão da inconstitucionalidade, porque no artigo 1º embaixo tem remissão sobre a inconstitucionalidade. Ele menciona a súmula da STF, enfim, isso ajuda muito na hora da prova, muito mesmo. É importante que a gente tenha a habilidade para manusear de forma adequada o VADMER, com o Código Penal, a legislação, porque pode nos ajudar bastante. Tá, galera medonha? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem quer fazer um desabafo, contar uma piada, cantar uma música? Ô, professor, Pois não. essa peça você vai disponibilizar no Moodle ou a gente pode pegar na internet? Posso botar no Moodle, sim. Posso disponibilizar. Ah, então tá, porque daí eu vou pegar ela para poder botar minhas Tá. observações ali. Show de bola. Beleza, eu posto no Moodle, posto a aula e embaixo eu posto a peça. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Vamos que vamos. Boa semana para vocês. Beijo no coração. Se cuidem. Valeu, galerinha. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Cagaiota. Puta que pariu.